Resgate da masculinidade. Então tem a despolarização, né, da questão da polaridade masculina e da polaridade feminina. O que eu entendo é, todos nós temos essa energia dentro de nós. Tanto essa energia masculina quanto essa energia feminina. Perfeito. E o que eu entendo é, no caso do masculino, a energia masculina tem que estar acima do que a feminina, ou elas têm que estar equilibradas entre elas. O masculino tem que dominar a energia masculina primeiro. Ok. Na hora que ele dominou a energia masculina e ele se tornou um homem de verdade, ele vai começar a entender a energia feminina para que ele possa se tornar um homem mais virtuoso. Por exemplo, eu gosto de falar muito que o homem ele tem que ser gentil quando ele quer, mas perigoso quando ele precisa. Para ele ser perigoso, antes ele precisa treinar, intimidar ameaças. Ok. E aí ele vai ter o controle, a gentileza que ele tem no momento que ele quer, com quem ele ama e com as pessoas que não são ameaçadoras, é uma energia que ele vai utilizar feminina. Que é uma doçura, é uma tranquilidade, é uma serenidade. Perfeito. Então não tem por que eu ser um brucutu com alguém que não tá me ameaçando. Tá? O homem brucutu é aquele cara que tá acendendo a fúria masculina dele, sem muito controle, e ele às vezes sai incendiando aquele fogo interno que ele tem, ele sai incendiando. Se ele não domina aquilo e canaliza para algo positivo, ele começa a destruir as pessoas ao redor dele. Tá? Então, o homem ele precisa primeiro dominar a energia masculina para depois entender e dominar a energia feminina. A mulher precisa primeiro dominar a energia feminina para depois entender e dominar a energia masculina. Tá? Existe uma ordem. O que está acontecendo, a polarização que a gente fala hoje em dia, é porque as mulheres estão se masculinizando primeiro, tá? E os homens estão se feminilizando. Por que isso está acontecendo, cara? Mercado de trabalho é uma energia prioritariamente masculina, tá? Não significa que mulheres não devem trabalhar. Pelo contrário, as mulheres trabalharem, na verdade, avança a velocidade do nível de consciência delas. Tá? Só que o que acontece? A mulher ela entra agressiva no mercado de trabalho e ela tem muita ambição e ela quer crescer muito rápido na carreira e ela quer começar a competir com o homem e tudo isso é energia masculina, tá? E ela tá se fortalecendo na energia masculina. Na hora que ela chega em casa ou ela vai tentar um relacionamento, ela tá masculina, ela não vira chave. E aí na hora que ela não vira a chave e ela tá masculina, ela vai atrair o oposto complementar, que é um homem feminino. Tá? Por que tem homens femininos então, se a explicação do feminino estar se masculinizando é o mercado de trabalho? O homem começa a ficar feminino porque passa por uma tendência de mães superprotetoras, porque agora elas são poderosas, elas são a Mulher Maravilha, elas protegem o filho, inclusive às vezes até do pai, tá? Se tornam superprotetoras. Na hora que o chefe grita com o filho, ela não pode fazer que nem ela fazia com o diretor da escola, que ela vai lá e fala assim, você não pode gritar com meu filho. Ela não pode virar pro chefe desse cara e falar assim, você não pode gritar com meu filho. E o cara sai de lá desnorteado, chora e não consegue lidar com aquela gestão emocional básica que o homem deveria ter domínio. Então existe uma disfunção por causa de uma modernização rápida, que tem o seu lado muito positivo, que é o avanço da consciência, principalmente para as mulheres, tá? Nisso a gente, homem, sai um pouco em desvantagem, tá? E por que o resgate da masculinidade? Porque agora que a gente vê que as mulheres estão avançando, o homem também precisa começar a avançar em um outro espaço ali que ficou uma lacuna. Não é que a mulher tem que ser masculina e o homem tem que ser feminino, mas o homem ele tem que resgatar a masculinidade dele para permitir que a mulher volte a ser feminina. Antes, a mulher tinha direito de não trabalhar. Hoje em dia, a mulher perdeu esse direito. Socialmente falando, se a mulher não trabalha, ela recebe uma puta pressão. Ela é mal vista, né? Ela é mal vista. Então, a mulher ela já tinha a pressão de ser uma boa mãe, já tinha a pressão de ser uma boa esposa, ela já tinha a pressão de ser uma boa cozinheira, ela tinha uma pressão de ser uma boa dona de casa, e agora ela tem a pressão de ser uma boa profissional. E como que ficou o homem se a única pressão do homem era prover para a família? Entendeu? O homem começou a se acomodar. Por quê? Porque já que a mulher quer fazer tudo e dominar tudo e
controlar todo o espaço, o homem começou a ficar mais frouxo, começou a ficar mais acomodado. E aí o que acontece é que a gente vê uma polarização feminina nos homens. Então o resgate da masculinidade é o homem entender que a fúria que faz com que as mulheres se encantem por ele em qualquer tipo de relação, seja física, sexual, seja admiração emocional, seja um respeito mental pela liderança que ele vai tomar pela família, ou até mesmo uma admiração espiritual, o homem vai fazer isso reacendendo a fúria interna dele. Perfeito. E tem todo um processo, uma metodologia, um sistema para isso acontecer.